Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Todas as semanas nós gravamos com muito carinho a lição de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e comentamos esta lição em 10 tópicos, É um canal diferenciado porque você tem aí um estudo complementar para ajudar no seu estudo ou ajudar na sua aula. Se você ainda não é inscrito neste canal, você se inscreva, deixe aí também o seu like, que é muito importante, compartilhe e faça o seu comentário lá no local de comentários. Nós queremos aproveitar aqui e cumprimentar os nossos queridos irmãos que nos assistem também pelo canal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas, o AD Alagoas. Toda semana disponibiliza o nosso vídeo para que os irmãos possam assistir. Também quero agradecer ao diácono Moacir Catarina, que tem aí cuidado da rádio Web Capital, aqui em Maceió, que todos os dias publica também o áudio dessa nossa aula. Também a rádio Web, também outra rádio que nós temos aqui, a Rádio Gênesis. Você também pode acessar via internet, você vai assistir às nossas aulas. E aqui também, agradecendo na pessoa aí do pastor Adriano Oliveira, evangelista Adriano Oliveira, que no programa de quarta-feira, programa aí das Assembleias de Deus, a partir das 22 horas, Rádio Farol FM 90.1, ele também disponibiliza o áudio dessa nossa aula. Um grande abraço a todos os irmãos que nos ouvem, que nos assistem através do YouTube ou que nos ouvem através do rádio. Deus abençoe a todos. Nós estamos, irmãos, comentando nesse trimestre uma lição muito abençoada, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Já vamos comentar hoje a lição número 10. Então, as outras 9 lições que nós comentamos, aí muita coisa interessante. Você pode ir na playlist do nosso canal e você vai encontrar todos os comentários ali. Fielmente, toda semana, às segundas-feiras, você pode aí ter esse nosso vídeo à sua disposição. Portanto, como já falei inicialmente, se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, porque você vai receber em primeira mão. Aos irmãos que recebem o nosso vídeo, irmãos da Comadal, irmãos coordenadores de região aqui da nossa capital, dirigentes de congregação da nossa 5ª região, irmãos que são da FATEAL, a turma aí dos amigos da teologia, que a gente sempre manda. Os irmãos não só assistam ali quando a gente manda, mas vá lá no YouTube e se inscreva, que você vai estar ajudando o nosso canal. Muito bem, a lição de hoje é a lição número 10 para 3 de setembro de 2023, que vai falar, irmãos, sobre a renovação cotidiana do homem interior. Nós já discutimos em outras lições que nós temos esta parte física, e onde se expressam muitas vezes tanto as obras do espírito como as obras da carne, através desse corpo que é material. Nós temos então o corpo, temos a alma e temos o espírito. A nossa lição vai tratar muito mais especificamente dessa questão alma e espírito, que são imateriais e que funcionam dentro do homem. Muito bem, o texto áureo nos diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A verdade prática nos diz: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Nossa leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 11 a 18. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal.
De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Muito bem, a lição de mestre, eu quero informar que ela dispõe de um plano de aula muito interessante, e a nossa lição, no seu comentário, tem uma introdução que nos dá uma visão aí panorâmica, não é, e geral da nossa lição. No primeiro tópico, o comentarista, pastor Douglas Batista, vai estar comentando sobre o sofrimento exterior, tendo como subtópicos a experiência de Paulo, o exemplo do apóstolo e a esperança do crente. No segundo tópico, meus irmãos, nós vamos estudar sobre a renovação interior, que trata sobre o fortalecimento diário. No subtópico 2, o eterno peso de glória. Subtópico número 3, a visão da eternidade. E temos, por fim, o tópico 3, que vai falar sobre os desafios de hoje, a cultura secularista, relativismo doutrinário e batalha espiritual. E, por fim, então, uma conclusão. Este é o comentário da nossa lição. Você deve ler. E você que dá aula na classe, é importante que você cumpra esse calendário aqui e esse objetivo de aula, E agora nós vamos, como é uma característica do nosso canal, ser um canal complementar ao seu estudo, nós vamos estar passando, então, 10 tópicos que nós, estudando a lição, extraímos aqui desse bojo, de informações que nós temos na lição. Bom, o primeiro ponto aqui que eu anotei foi, já que o título da lição é a renovação cotidiana do homem interior, eu anotei em primeiro lugar, renovação do homem interior em contraste ao homem exterior. Chega a ser algo como que paradoxal, Muitas vezes, na medida em que o homem exterior, quando eu falar de homem exterior, entenda esse tabernáculo terreno. Na medida que ele se desgasta, muitas vezes o homem interior se renova. Na medida em que esta carne morre, o homem interior, ele vive. E essa dicotomia, ela é trabalhada o tempo inteiro. Paulo vai dizer que as coisas que ele quer fazer, ele não consegue fazer. E as coisas que ele não quer fazer, ele termina fazendo. Isso gera nele um conflito. Quando ele diz o que eu quero fazer eu não faço, ele está dizendo das aspirações do homem interior. E aí o corpo carnal, este tabernáculo limitado, corruptível, muitas vezes não permite que ele realize aquilo que é a sua aspiração interior. E às vezes aquilo que ele não deseja interiormente, este corpo carnal inclinado para as coisas aqui de baixo termina realizando. Nós vamos ver aqui no nosso texto áureo esta explicação. Veja o que Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 16. Ele diz assim: por isso não desfalecemos. Esta é a nossa esperança. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nós que somos pastores, fazemos visita. Quantas vezes nós vemos aquele irmão idoso, irmãos, ali debilitado pela idade. A gente vê que o tabernáculo está se desmontando, E a gente vê o irmão limitado, não pode andar, Muitas vezes não consegue enxergar, não consegue ouvir.
já não têm aquele apetite de antes. Alguns estão muito enfermos, né? E às vezes a gente vai para levar uma palavra de conforto. Quando chega lá, o irmão diz assim: olha, pastor, eu estou aqui muito debilitado, mas dentro de mim a minha alma está jubilando. Glória a Deus para sempre. Então, esta renovação do homem interior em contraste ao homem exterior. Eu quero que os irmãos entendam que não significa que se o homem exterior está se corrompendo, está se deteriorando, não é? Está muitas vezes inclinado para o mal, isso não quer dizer que o homem interior não possa estar numa posição oposta, sendo renovada, produzindo vida, alegre na presença de Jesus. Muito bem. No segundo tópico, eu anotei aqui, renovação do homem interior a cada dia. Né? Eu acho interessante que o salmista, no Salmo 37, se eu não estou equivocado, versículo 23, né, diz assim, que os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. E sempre que eu medito nesse versículo, eu falo que uma caminhada, ela é composta de passos. Ninguém caminha uma milha se não der um primeiro passo, e depois um segundo, e um terceiro passo. Assim a gente vai dando passo a passo, não é? E a gente vai chegando ao destino. Não é bom que a gente seja acelerado demais, nem que a gente seja lento demais, ou que a gente fique paralisado sem tomar nenhuma iniciativa, porque esta caminhada é construída de passo a passo que a gente vai dando. Assim, meus irmãos, o nosso homem interior, que está numa construção de santificação progressiva, porque a santificação, ela não é imediata, né? A santificação, ela é progressiva. Nós vamos melhorando a cada dia, na medida que vamos tomando conhecimento da palavra, na medida que vamos orando, na medida que vamos estreitando esta comunhão com o Senhor, nós vamos nos aperfeiçoando pelo aprendizado da palavra. Veja que Paulo diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e etc. Por quê? Para que montasse uma galeria exibicionista? Longe disso. A Bíblia diz que Deus montou toda esta galeria querendo o aperfeiçoamento dos santos. Né? Então, que aperfeiçoamento dos santos é este? Significa dizer que esta igreja militante, que está numa batalha, que está caminhando no deserto rumo a Canaã celestial, ela vai a cada dia, melhorando a cada dia, se renovando no Senhor. Glória a Deus. Então, meus queridos, a cada dia este homem interior vai se renovando, até porque Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Significa dizer que a cada manhã essa misericórdia do Senhor me atinge e me dá uma nova oportunidade de melhorar. Vamos ver o tópico 2 e subtópico 1, que tem aqui uma observação interessante. Tópico 2 e subtópico 1. Lá embaixo diz assim: portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. Amém. 1 Coríntios, capítulo 16 e o versículo 13. Então, uma renovação diária, irmãos, né? A experiência de ontem foi a de ontem. Vamos buscar uma experiência nova hoje. A experiência de hoje vai passando, vamos buscando a de amanhã. E, como dizia aquele corinho, né? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Terceiro tópico eu coloquei aqui: renovação pelo processo tribulacional. Isso aqui é uma coisa interessante, irmãos. Ninguém ora pedindo tribulação, nem deve orar pedindo tribulação. Né? A gente pede a graça de Deus para suportar as tribulações. Mas Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, a partir ali do versículo 3,
ele diz assim: não somente isto, mas também nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência ou a perseverança, né? E esta paciência ou perseverança, ela produz a esperança. E a esperança, ou digo, produz a experiência, né? E a experiência produz a esperança. Então a tribulação produz a paciência ou a perseverança, produz a experiência e produz a esperança. Então, quem quer ter esperança, experiência e paciência, não é? A medicação é tribulação. Então, meus irmãos, interessante, né? Eu às vezes fico perguntando para mim mesmo e fico perguntando para a igreja: será que tem um jeito, meus amados irmãos, de nós aprendermos sem ter que apanhar? Fica esta interrogação. Eu acredito que exista, mas é uma arte para pouquíssimas pessoas. Felizmente ou infelizmente, a gente só aprende apanhando, né? Debaixo de tribulação, debaixo de luta, debaixo de guerra. E quando a gente atinge a prosperidade, atinge o bem-estar máximo, a tendência dessas pessoas é negligenciarem a Deus, negligenciarem a sua obra e serem muitas vezes tomados pelo orgulho e pela soberba, que são males terríveis. Então, renovação pelo processo tribulacional. Tópico 2 e subtópico 2, vamos conferir aqui uma observação do nosso comentarista, né? Tópico 2 e subtópico 2. Olha, diz assim: o apóstolo, mais um pouquinho embaixo, tem aí o subtítulo O Eterno Peso de Glória, mais um pouquinho abaixo você vai ler, está escrito assim: o apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior. Veja, irmão, impulsionando-o a prosseguir. Você vai ver isso em Filipenses 3, 13 e 14. E que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Veja Jó 42, versículo 5, Salmo 119, versículo 67. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? Então, meus irmãos, não tem como fugir, mas a gente pode, através da luta, através da tribulação, fazer aquela perguntinha clássica que nós temos ensinado aqui. Pergunte a Deus: o que é que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso, né? Luta. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que Deus não desperdiça crise na vida dos seus servos. Quando o Senhor permite uma crise, é para que, através desta crise pedagógica, nós extraiamos lições preciosas para a nossa vida. Vamos seguindo então. Quarto tópico. Eu quero ir rapidinho para você guardar esses tópicos e a aula não ficar muito longa. Quarto lugar, renovação do homem interior pela esperança. Irmãos, não há coisa mais maravilhosa na vida da igreja do que a esperança, né? Paulo, ele falando daqueles que já morreram, né? Paulo fala assim: olha, nós não somos como os demais que não têm esperança. Não, a igreja de Cristo, ela tem esperança. Ela sabe que se anoiteceu, ela crê, tem esperança que o dia vai amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. A tristeza, a angústia, irmãos, ela não pode se tornar o nosso estilo de vida. Ela deve passar por nós. Uma manhã triste, mas à tarde a gente já está cantando e dando glória a Deus. Deu a tarde triste, à noite a gente já está renovado. Não deixe que isso se instale em você como um aplicativo indesejado, né? E você permaneça o tempo inteiro triste como aqueles que não têm esperança. O salvo em Cristo tem esperança. Ele sabe que o nosso Senhor morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, foi preparar morada
porque lá tem muitas moradas nele, disse que voltaria e nos levaria para si mesmo, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Então, renovação pela experiência. Vamos ver o tópico 1 e o subtópico 3, que fala sobre a esperança do crente. Olha que tópico, irmãos, que subtópico interessante. Diz assim, na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. Veja, Paulo, ele vai dizer que nós somos atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado, glória a Deus. Letra B, perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Letra C, perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. E Paulo vai terminar dizendo, abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Olha, meu querido, receba esta palavra de Deus, você que está me ouvindo. Isto aí vai passar. Receba que é uma palavra de Deus para você. Isto vai passar. Tudo passa. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, né? Tudo passa. As alegrias passam, as tristezas passam, a saúde passa, a doença também passa, tudo passa. Que Deus nos abençoe muitíssimo. Então, renovados pela esperança. Vamos para o nosso quinto tópico, então. Renovação do homem interior pela instrumentalidade do Espírito Santo. Está aqui bem claro na lição. Esta renovação, irmãos, não depende apenas do meu esforço. Essa renovação, ela é feita pelo Espírito Santo. Eu tenho dito muito que muita gente boa tem sofrido porque ele tenta fazer a obra de Deus na força do braço. A obra de Deus é espiritual. Paulo disse assim, quando eu fui ter convosco, não fui ter com sublimidade de palavras, né? Não fui ter com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas fui ter convosco em demonstração de espírito e de poder. E lá no versículo 14, isso me parece que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. No versículo 14, ele diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Foi o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um mestre da lei, mas Jesus disse, olha, Nicodemos, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele, né, que anda no Espírito, né, que cultiva a vida espiritual. Então, renovação do homem interior pela instrumentalidade do Espírito Santo. Olha, irmão, só dá certo o Espírito Santo morando dentro da gente. Na carne, nós não vamos a lugar nenhum. Na carne, o cara pode ser lutador de boxe, pode ser lutador de karatê, né? Ele pode ser um atleta e tudo mais. Agora, na vida espiritual, só dá certo com o homem espiritual. Então, vamos ver nossa verdade prática, como é que ela diz? Por instrumentalidade do Espírito Santo, olha aí, sublinha isso aí, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Então, irmãos, do lado de fora está a tempestade, está o caos, estão as aflições, as setas inflamadas do maligno, mas no seu interior há alguém que domina, que reina absoluto, né? O Espírito Santo que mora em você e que mora em mim e que nos renova. Quantas vezes, né, pessoas tentam nos dar uma palavra de consolação e ninguém consegue, mas de repente se ouve a voz do Espírito de Deus em você e você é renovado na hora. Então isto é muito importante. Tópico 2, subtópico 1, vamos ver aqui uma outra observação do comentarista. Tópico 2 e subtópico 1.
o fortalecimento diário. Veja como diz aqui. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Veja lá João 14, 16 e 17. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. 1 Coríntios 2, 12 a 16. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Já vimos isso. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor de Deus. Então, sem nenhuma discussão mais, esta renovação se dá pela instrumentalidade do Espírito Santo. Pastor, estou desanimado. Pastor, estou pensando em não prosseguir. Pastor, não quero trabalhar na igreja. Pastor, não quero desenvolver ministério. Pastor, estou muito triste. Estou muito abatido. Estou decepcionado com as pessoas. Qual o remédio? Peça para o Espírito Santo que mora em você, ele lhe ativar com uma força, uma força catalisadora, que faça você voltar a produzir fruto para a glória do nome do Senhor. Muito bem. Vamos então para o nosso sexto tópico. Estamos falando de renovação do homem interior. Renovação do homem interior pelo legado de antepassados. Muito interessante. Os irmãos vejam que a carta anônima, aquela carta nós não sabemos quem escreveu, sabemos quem mandou escrever, que foi o Espírito Santo, mas não sabemos quem a escreveu. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, começa ali com um portanto, primeiro capítulo 11 fala da galeria dos heróis da fé, e depois começa com um portanto. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunhas são os heróis da fé do capítulo 11, aí Paulo diz, então deixemos todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Me parece que o escritor da carta quer dizer que todas as vezes que você tiver uma dificuldade, olhe para aqueles heróis, porque eles passaram pelas dificuldades que nós passamos, mas mantiveram firme a bandeira da fé e conquistaram a vitória. Tópico 1 e os subtópicos 1 e 2, nós vamos ver aqui, falando da experiência de Paulo e o exemplo do apóstolo. Nós vamos ver o que aqui, irmãos? Resumidamente, nós vamos ver o que Paulo passou. Você vai ver dizendo aqui, o apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida, Mas Paulo permaneceu. Nós temos aquele texto clássico lá de Filipenses, capítulo 2, os versículos ali 12, 13, 14, por ali, onde ele diz assim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e tinha muita coisa ruim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. Então, irmãos, nós vamos ver que um apóstolo, ele também declara na sua carta a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 12, ele diz que todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguição. Foi ele também que diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro, E no subtópico 2 vai dizer que suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Suas fraquezas são instrumentos do poder divino. E aí, meus queridos,
Paulo vive uma vida, ele naufragou, ele foi apedrejado, ele dormiu no abismo, foi açoitado várias vezes e tudo mais. E nós vemos um Paulo que não desanima, mas um Paulo que prossegue firme, olhando para o alvo, né? Então, meus queridos, nós temos não só Paulo, eu citei aqui os heróis da fé, e temos irmãos nossos da igreja, irmãos que faleceram, homens de Deus, pastores, amigos. Eu aceitei Jesus 15 de janeiro de 78. Muitos e santos irmãos que eu conheci partiram para a eternidade, mas nos deixaram um legado. Isso renova o nosso homem interior. Eu me lembro de um irmão que trabalhava, era um diácono, trabalhava na igreja onde eu aceitei Jesus, né? E este irmão era muito simples, e ele faleceu, era um irmão jardineiro, né? Ele faleceu, e no velório dele, né, não tinha tanta gente, né? Porque as pessoas às vezes são um pouco interesseiras, né? Uma pessoa muito simples, né? Muito pobre, as pessoas não dão muita importância, mas era um santo homem de Deus. E no meio do velório, o pastor ministrando a palavra, uma pessoa que não era crente levantou a mão assim e disse: olha, pastor, eu conheci esse homem, trabalhei com esse homem, eu não sou crente, mas o dia que eu for crente, quero ser crente como esse homem aí. Meus amados irmãos, o irmão no caixão estava dando testemunho mais do que muitos crentes, né? Que às vezes, hoje nós vivemos uma época muito difícil, onde as divulgações são de escândalo, mas nós estamos precisando voltar a este tempo, onde os crentes brilham como luz do mundo, né? E dão sabor como sal da terra. Então, meus queridos, aquele homem não era crente, ele disse: eu não sou crente, mas o dia que eu for, eu quero ser como o irmão fulano de tal. E isto eu me lembro, eu prego e menciono isso, isso renova o homem interior que é em mim. Meus pais na fé, muitos pastores já partiram para a eternidade, mas deixaram um legado. Então eu coloquei aqui que essa renovação do homem interior pelo legado dos antepassados. Paulo deixou um legado, os apóstolos deixaram um legado, os pais da igreja deixaram um legado para todos nós. Sétimo lugar, renovação do homem interior pela consciência da vocação. Olha, irmãos, nós fomos salvos para morar no céu. Fomos salvos para ser libertos do pecado, ter o nome escrito no livro da vida, mas talvez todos não saibam, né? Nós fomos salvos para frutificarmos, né? E essa frutificação também está ligada à nossa vocação. Todos nós fomos chamados com uma vocação e precisamos desenvolver esta vocação. E quando eu tenho consciência, guarda esta palavra, consciência da minha vocação, que eu fui chamado para um serviço, que eu fui chamado e recebi talentos também para desenvolver, que eu fui chamado, mas recebi dons, que eu fui chamado para não só receber na comunidade, mas fui chamado também para doar. E doar, quando eu digo, não é somente aquela oferta que você entrega ou entregar os seus dízimos na igreja, né? Doar também do seu serviço, do seu talento. Você faz o que ninguém tem condição de fazer. A obra de Deus não sofre solução de continuidade se você parar. Você para e a obra de Deus continua, mas ninguém vai fazer como você faz, ou ninguém vai fazer como você fazia. E saiba de uma coisa, lá na frente, alguém vai nos pedir conta do nosso talento, do nosso ministério, da nossa vocação. Então, a renovação do homem interior pela consciência da vocação. Tópico 1 e subtópico 2 tem uma frasezinha bem no meio aqui que diz: cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Muito bem, vamos para o nosso antepenúltimo tópico, oitavo tópico. Renovação do homem interior, focado no transcendente. O que é o transcendente? É aquilo que não é imanente, está difícil. O transcendente é aquilo que está além do físico, né? É o metafísico, está além daquilo que nós percebemos
com as nossas limitações carnais, as nossas limitações humanas. Então, nós somos renovados no homem interior, focado no transcendental, naquilo que é eterno, naquilo que é indizível, naquilo que é inimaginável, né? Porque aquilo que Deus tem preparado para os seus está muito além do alcance da mente humana. Tópico 2 e subtópico 3, vamos ver aqui uma observação. Aqui fala sobre a visão da eternidade. Isso é a visão do transcendental. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aí prossegue, o comentarista dizendo mais embaixo, nesse caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob ou debaixo da perspectiva da eternidade. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu, ele lá em Colossenses, ele vai dizer, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ok. 9º tópico. Renovação do homem interior, se desvencilhando dos embaraços desta vida. Olha, meus queridos, o homem interior é renovado na medida que nós nos afastamos do pecado, mas também dos embaraços desta vida. Tem muita coisa boa, colorida, brilhante, perfumada, que em si, muitas vezes, não é pecado, mas é um embaraço que vai complicando a nossa vida e vai nos levando na direção do pecado. É como a aranha que vai construindo a sua teia, circulando, circulando, circulando. O primeiro fio, de repente, dá para romper. Mas vai circulando, circulando, circulando. Daqui a pouco, aquele 1 fio, 2 fios, 3 fios, 4 fios, se cumpre aquilo que a Bíblia diz. Um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O auxílio bibliográfico vai falar: o seguidor de Cristo, como um bom soldado, suporta as dificuldades e não se envolve de forma exagerada com os assuntos desta vida, ou não se embaraça com os negócios desta vida. O tópico 3, eu não vou ler, que tem muita coisa aqui, mas tem o subtópico 1 e 2, que eu não vou comentar, mas fala sobre a cultura secularista, um embaraço, fala sobre o relativismo doutrinário, outro embaraço, E nós precisamos reagir contra essas coisas, porque isso vai nos enredando e vai nos cercando e vai nos fechando e vai nos dominando e daqui a pouco nós estamos presos. Então, renovação do homem interior, se desvencilhando dos embaraços desta vida. Irmão, olha, vai tirando tudo que é embaraço, Prossegue tua carreira espiritual, avançando, como um corredor, Um corredor, tudo que é peso ele tira. O tênis tem que ser leve, a camiseta não pode ser uma camiseta que junta suor, tem que ser uma camiseta muitas vezes de nylon, que o suor escorrega. Ele se sente como se estivesse nu, porque ele não pode puxar peso para ele, Então, ele corre desvencilhado, livre dos embaraços. E o nosso homem interior se renova na medida em que nos desvencilhamos dos embaraços. E por último, renovação do homem interior com armaduras espirituais. Eu quero apenas citar, você vai ver aí o auxílio bibliológico, que eu não vou ler, que fala também sobre batalha espiritual. Aquele que é temente e obediente veste a armadura de Deus para que possa estar firme e resistir às forças opostas que de outro modo o derrotariam. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
E você vai ler o tópico 3 e subtópico 3, lá embaixo, para encerrarmos, que diz assim: a Bíblia alerta que a nossa luta, olha só, não é contra o homem, mas contra os demônios. De certo, o crente renovado de posse da armadura de Deus deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Meus queridos, que Deus vos abençoe muitíssimo e que o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações. Até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir, e um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira.